A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e eu quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de poder, irmãos, compartilhar da palavra de Deus, compartilhar desta lição com os irmãos. Glória a Deus por isso. Só gratidão ao meu Senhor, né? Estamos estudando, irmãos, nesse terceiro trimestre, como já sabemos, o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, né? Hoje nós estamos terminando o terceiro trimestre de 2025, né? O nosso comentarista desse trimestre foi o pastor José Gonçalves, ele é o pastor presidente de Águas Brancas no estado do Piauí. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que vem com o tema a Assembleia de Jerusalém. Essa foi, irmãos, a primeira reunião, né, na igreja em Jerusalém, chamada de Concílio de Jerusalém, que foi para tratar e para falar de problemas doutrinários que surgiram no meio da igreja, por causa, né, da igreja, da primeira igreja gentílica, que foi lá em Antioquia. Então, os irmãos gentios os gentios, né, foram aceitando a Cristo como Salvador, aceitando, né, o sacrifício de Jesus como Salvador. E aí, irmãos, foram surgindo todas essas questões. E aqui nós estamos com esse concílio, né, de Jerusalém para resolver esse problema doutrinário entre judeus e gentios. Glória a Jesus. O capítulo 15, irmãos, de Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos o concílio em Jerusalém, é a última vez aqui que nós vemos a igreja em Jerusalém ser mencionada. Quero pedir aos irmãos que se inscrevam no meu canal, compartilhem, comentem, ative o sininho, curtam, irmãos, isso é importante para o canal. Sempre, irmãos, que houver alguma dificuldade ou algum problema, seja de cunho doutrinário ou de qualquer outro problema que venha existir no meio da igreja, o Espírito Santo, ele estará ali para nos ensinar e nos guiar, né? Como disse Jesus, né? Que o Espírito Santo faria-nos a gente lembrar de tudo que Jesus ensinou. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai estar na frente, nos ajudando. Então, irmão, surge um problema e a igreja em Jerusalém se reúne para resolver este problema. Vamos ler a leitura bíblica em classe, está em Atos, no capítulo 15, os versículos 22 ao 32, que diz: Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio dele, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados, Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, né? Glória a Deus.
Aqui nós estamos lendo a parte do texto que já foi com os problemas já resolvidos, né? Vamos ler os tópicos, né? Primeiro tópico, a questão doutrinária. Primeiro subtópico, o relatório missionário. Segundo subtópico, o legalismo judaizante. Segundo tópico, o debate doutrinário. Primeiro subtópico, uma questão crucial. Segundo subtópico, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Terceiro subtópico, a fundação profética da fé gentílica. Terceiro tópico, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Primeiro subtópico, o Espírito na Assembleia. O segundo subtópico, a orientação do Espírito na Assembleia. E o terceiro subtópico, o parecer final da Assembleia. Então, irmãos, esse problema que surge, né, na igreja em Jerusalém é um problema de questão doutrinária, mas também nós já vimos na lição de número 8, quando surgiu também, em meio à igreja, surge aquele problema de natureza social, né, irmãos, onde a gente viu ali a reclamação dos irmãos de fala grega, né, contra os irmãos judeus hebreus, né, os judeus gregos e os judeus hebreus, né, em relação às suas viúvas, quando havia uma assistência sem erros, né, para as viúvas hebreias, enquanto as viúvas judias gregas, elas foram deixadas de lado. E aí surge esse problema de cunho social, e a igreja se reúne com os discípulos e vão resolver este problema. Então, a igreja, irmã, sempre será desafiada a enfrentar os problemas que vão surgindo em seu meio ao longo do tempo, né? E isso falando aqui da igreja, mas a nossa vida, irmãos, o nosso ministério, a nossa vida familiar, particular também, ela é sempre de enfrentar alguma dificuldade, aí sempre vai surgindo questões em meio à nossa família, ao nosso ministério, na nossa igreja. E o problema, irmãos, quando ele surge para nós resolvermos, né? Então, essa foi um trimestre em que nós aprendemos muito com o Senhor, que todos os problemas que vão surgindo em meio à igreja, em meio à nossa família, em meio ao nosso ministério, nós temos que ter maturidade para resolver cada problema que ele vai surgindo. Quero ler com os irmãos Atos no capítulo 15 e o versículo 1 e o versículo 2, que diz: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Os irmãos sabem, né, que a igreja em Jerusalém, ela foi uma igreja, irmãos, composta só de judeus. Então, a gente já viu nas lições atrás que os discípulos passaram 6 anos dentro de Jerusalém, pregando o evangelho e ganhando os judeus para Jesus, né? E toda a igreja em Jerusalém, ela era composta de judeus, né? E os judeus, irmãos, ele tem a sua própria cultura, assim como todo país tem. Nós somos brasileiros e o Brasil tem a sua própria cultura, assim como os judeus têm a sua própria cultura, porque a cultura, irmãos, ela é algo que é realmente do ser humano. E o que é a cultura? É o seu modo de viver, é a sua maneira de viver, e isso vai variar de nação para nação, de pessoa para pessoa. Então, cada um de nós temos a nossa própria cultura, né? Os nossos próprios princípios, e os judeus, eles tinham esse problema, irmãos, com a cultura deles, tanto é que ao longo desse trimestre, nós vimos a dificuldade que os discípulos de Jesus tiveram para pregar para os gentios, né? A dificuldade que eles tiveram para aceitar os gentios
no meio da igreja. Então a gente viu lá na lição que Filipe, ele, acho que foi a lição 10, que Filipe ele foi para Samaria devido à perseguição, e quando ele chega lá em Samaria, todos eles já conheciam, né, as leis judaicas, e ali ele ministra a palavra de Jesus, fala do sacrifício, dos ensinamentos de Jesus, e os samaritanos aceitam o sacrifício de Cristo, e logo eles são batizados nas águas. E aí a igreja em Jerusalém, como a igreja mãe, que ela nunca deixou de dar assistência às igrejas que elas iam sendo abertas, às igrejas que elas iam surgindo, eles mandaram Pedro e João para Samaria. E quando eles chegaram lá, encontraram os crentes já batizados nas águas, mas eles não eram batizados no Espírito Santo, e ali eles colocaram as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas na frente a gente vê Pedro pregando ali pela Judéia e fazendo uma viagem ali dentro de Judéia, quando ele é chamado, né, por Deus ali para ir a Cesareia, na casa de Cornélio. E ali, irmãos, em Cesareia, a gente sabe que era uma cidade gentílica, que morava ali os soldados romanos, e quando ele chega nessa casa, na casa de Cornélio, na casa de um gentil, né, aí o Espírito Santo, Deus age de forma diferente. Em Samaria, eles creram e foram batizados nas águas, e por último, eles foram batizados no Espírito Santo. Na casa de Cornélio, eles creram, foram batizados no Espírito Santo, para depois eles serem batizados nas águas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe trabalhar, e Deus sabia que os judeus tinham esse problema, irmãos, na mente de julgar o mundo pela cultura deles, né? Então, assim, eles eram meio que etnocentrismo, eles tinham na vida dele, né? Etnocentrismo é aquela pessoa que ela julga o mundo pela sua própria cultura, e os judeus tinham isso. Então, se Jesus não tivesse batizado a casa de Cornélio com o Espírito Santo, a igreja de Jerusalém não ia aceitar a conversão deles. Então, Deus agiu de uma forma extraordinária e diferente para mostrar à igreja em Jerusalém que Deus estava agora trazendo para si os gentios também. A cultura, irmãos, é o conjunto da obra, né? A forma que a pessoa pensa, os seus costumes e os seus hábitos. E o que é que os judeus achavam? Que os outros tinham que viver como eles viviam. Então, participar da mesma cultura que eles participavam. Aqui no tópico primeiro, nós vamos ler que é a questão doutrinária, né? O relatório missionário. Os irmãos sabem que eu não leio toda a lição, mas eu marco algumas partes que eu acho interessante. E aqui nesse primeiro subtópico eu marquei aqui a questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia, né? Porque a igreja de Antioquia foi a primeira igreja gentílica. E essa igreja gentílica, irmãos, de Antioquia, ela foi aberta por aqueles irmãos, né, que nós lemos na lição passada. Eles não eram diáconos, não eram presbíteros, mas eram discípulos do Senhor, da igreja em Jerusalém, e eles falavam grego, né? E eles foram, irmãos, pregando lá na Antioquia para os gregos. Então, quem abriu a igreja da Antioquia foram esses irmãos. Mas as demais igrejas gentílicas, quem abriu foi Barnabé e Paulo. E nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como eles aceitaram a fé. Isso está lá em Atos, no 14, no capítulo 27. Os irmãos leiam, porque aqui na tela só vai os textos que não tem na lição. Então, o relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios. Então, a salvação é um dom de Deus concedido inteiramente pela sua graça. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Glória a Jesus por isso. Então, Jesus, irmãos, ao transformar alguém, ele não vai pegar esta pessoa e transformar ela
para que ela viva a cultura de outra pessoa, de forma nenhuma. Eu sou brasileira, considerada como gentil, né? Porque a gente já sabe que é chamado de gentil todo aquele que não é judeu. Então eu não sou judeu, então eu sou gentil. Mas o Senhor Jesus, ele me salvou, e não é porque Jesus me salvou que eu vou viver agora o modo e a maneira dos judeus, de forma nenhuma. Paulo, irmãos, ele era judeu, ele era fariseu e ele era doutor da lei. Mas Paulo, ele pregava aos gentios e ele deixava bem claro que isso aí, irmãos, a questão da salvação era para perdão dos pecados e o poder do pecado sair sobre a vida de alguém. Claro, como eu já disse, cada país tem a sua cultura, tem famílias que têm a sua própria cultura. Claro que existem culturas que está inserido o pecado nela. Claro que quando alguém aceita Cristo Jesus, ele também é liberto do pecado, e até esse pecado que está inserido na cultura do seu país ou da sua família, aquela pessoa ela deixa de praticar. Então, vai se deixando, né, os pecados que estão inseridos ali na cultura do seu país. Por exemplo, aqui no Brasil, nós somos muito conhecidos pelos carnavais, pelas festas juninas, né, e a gente sabe que são festas carnais, festas que não agradam a Deus, diabólicas mesmo, né, e a cada ano que se passa, essas festas vão ficando mais, vamos dizer assim, elas vão se aparecendo mais, né, que são diabólicas. E é quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós abandonamos essa cultura pecaminosa que existe no nosso país. Como eu sou brasileira, estou falando do Brasil, e a gente vai deixando essa cultura pecaminosa. E nós passamos agora a viver uma vida santa no Senhor Jesus, mas nós não viramos prosélitos, porque a gente observa no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, quando nós encontramos algumas pessoas que elas se tornaram prosélitas. É um gentil que creu em Deus e ele passou a entrar na religião do judaísmo. E para ele entrar na religião do judaísmo, ele tinha que participar de alguns rituais, e a partir dali ele passava a ser um prosélito. Era alguém que cria em Deus de Israel e passava a participar da religião judaica, e ali ele passava a ser um prosélito. Mas, irmãos, a proposta do evangelho não é esta, né? Então, o Senhor Jesus, ele não morreu na cruz para os gentios se tornarem prosélitos, não. Ele morreu na cruz para nos libertar do poder do pecado, até inserido nas culturas que nós nascemos nela. E aí o Senhor Jesus, ele nos liberta do poder do pecado. Então nós vamos ler aqui em Atos, no capítulo 26, do versículo 16 ao versículo 18, que diz: mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda não lhe apareci. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui é Paulo, irmãos, contando aos irmãos como foi a conversão dele, como Deus apareceu para ele, o que Deus falou para ele. Deus disse a ele que ele iria libertar, né, para você abrir os olhos deles, dos gentios, e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para o poder de Deus. Então é isso, irmãos, a proposta do evangelho, é libertar as pessoas, tanto judeus como gentios, do poder do pecado. Então, Jesus não veio para o mundo e não morreu na cruz para tornar os gentios prosélitos ou seguidores do judaísmo, de forma nenhuma. Jesus morreu na cruz para tirar de nossas vidas o poder do pecado. E isso aqui é uma coisa, irmãos, que eu acho maravilhosa. É um dos maiores benefícios que Jesus fez para as nossas vidas.
porque o pecado ele não tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. Isso quer dizer que o crente, quando ele peca, irmãos, ele peca porque quer, né? Ele peca por opção, porque, irmãos, o poder do pecado, ele já não é sobre a nossa vida quando nós a entregamos com sinceridade e com verdade nas mãos do Senhor. Então, a igreja, irmãos, ela é universal. Essa palavra universal, né, é uma palavra chamada católica, né? A igreja católica, porque ela é universal, né? Porque ela é universal, porque ela abrange todos os povos da terra. O evangelho, irmãos, é para todos. Vamos ler Apocalipse no capítulo 5 e o versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O evangelho é para todos os povos, né? E todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus, ele é tirado das trevas para a luz, ele é tirado do poder de Satanás para o poder de Deus. É uma coisa, de fato, maravilhosa. Mas nós aceitamos a Cristo como Salvador, irmãos, e nós continuamos sendo brasileiros, se for americano, americano, né? Se for da Argentina, argentino, do país que for. Alguém aceita Jesus, ele continua sendo do seu país, ele continua sendo da sua cultura, que, claro, os elementos pecaminosos da cultura daquele país, a gente já não mais participa, mas Deus, ele não vai destruir a nossa cultura para nos inserir na cultura judaica. Isso aí é algo que não faz parte do projeto de Jesus para a sua igreja. No segundo subtópico, né, do primeiro tópico, diz assim: um grupo de judaizantes, né, esse grupo composto por fariseus, supostamente convertido à fé, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Então, houve um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. Então, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. E a igreja mãe, né, a igreja em Jerusalém, a igreja modelo, a nossa igreja referência, ela nunca, irmãos, abandonou os irmãos, ela nunca abandonou as igrejas que foram surgindo. E assim, irmãos, tudo que ia acontecendo em cada igreja, que elas fossem surgindo, tanto dos judeus como dos gentios, chegavam na igreja mãe e ali ela ia resolvendo junto com a sua liderança, né? Toda a liderança resolvendo as questões e os problemas que vinham surgindo. O tópico 2, né, que fala sobre o debate doutrinário. O primeiro subtópico, uma questão crucial, vai dizer: judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. A experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Então, Pedro evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então, os judaizantes, irmãos, eles não entendiam que a salvação ela é para toda a humanidade, não só para os judeus. Então, é por isso que quando o gentio ele se convertia ao judaísmo, eles faziam dele um prosélito. Era alguém que, a partir dali, ele ia se circuncidar, ele ia obedecer às leis de Moisés. Só que, como eu já falei, a proposta do evangelho não é essa. E a circuncisão, irmãos, ela era um sinal que a pessoa era filha de Abraão. Foi algo que Deus fez como aliança com Abraão e os seus descendentes. Vamos ler isso, irmãos. Está em Gênesis, no capítulo 17, dos versículos do 9 ao 11, que diz: Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardaram entre mim e a sua descendência, todos do sexo masculino,
que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do seu prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. É algo particular que Deus fez com Abraão, a aliança de Abraão, que Deus fez com ele, entra a circuncisão como sinal. Mas isso, irmãos, foi algo peculiar, foi algo só entre Deus e Abraão. Né? E aqui a gente vai vendo que, ao passar do tempo, o povo de Israel, né, os descendentes de Abraão, passaram tanto a desagradar a Deus que Deus passou a falar da circuncisão de uma forma diferente. Vamos ler em Deuteronômio, no capítulo 10, o versículo 16, que diz: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, né? Aqui é exortação à obediência. Então, ao passar do tempo, os descendentes, né, de Abraão foram desobedecendo e desagradando a Deus de uma forma que Deus disse para eles que eles deveriam circuncidar o coração e passarem a obedecer a Deus de coração, né? Passarem a obedecer a Deus por amor. Então aqui nós já encontramos na lei a circuncisão sendo a de coração. Deus, irmãos, ele é maravilhoso. Tudo com Deus é na base da obediência. É você fazer as coisas para Deus, o obedecendo. Foi um dos erros que cometeu os judeus, porque eles achavam que por eles serem descendentes de Abraão, nenhum mal aconteceria, que tudo seria bem, que Deus sempre iria estar com eles. Mas a gente vai olhando na história bíblica, na história do povo judeu, quando Deus ia castigá-los, como Deus fez. Deus deixou queimar o templo para o povo de Israel entender que não era só ser circuncidado, não era só ter o templo ou o tabernáculo, não era só ter sacerdotes, precisava haver uma obediência do povo para com Deus. Vamos ler também em Jeremias, no capítulo 4 e o versículo 4, que diz: deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem, e queimem-se que haja quem o possa apagar. Né? Eles estavam sendo reprovados pelo Senhor, mesmo sendo circuncidados, tendo templo, tendo sacerdotes, mas não obedeciam. Né? Então, irmãos, que era que queriam os judaizantes da igreja em Jerusalém? Que os gentios, eles viessem a se circuncidar. Então, a igreja em Antioquia, que foi a primeira igreja gentílica, os irmãos não se circuncidaram. E isso gerou uma grande polêmica. Vamos ler Atos no capítulo 15, do 3 ao 6, que diz: encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que obedeçam à lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Quer dizer, irmãos, a igreja em Jerusalém, né, tinha esses irmãos que eles eram judaizantes, e eles, irmãos, queriam impor, né, que a igreja gentílica tanto se circuncidasse como obedecesse à lei de Moisés, e não foi só isso. Eles saíram falando de igreja em igreja gentílica, onde eles sabiam que havia ali aberto a igreja de gentios, eles iam lá falar sobre isso. E nós temos isso aqui na leitura bíblica em classe. O versículo 24, que vai dizer: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado o mandamento. Ou seja, a igreja em Jerusalém não enviou esses irmãos para dizerem a eles que eles tinham que circuncidar-se, né? E essa questão, irmãos, ficou difícil para os gentios, porque, como o texto vem dizendo, eles perturbaram a mente dos gentios.
Por que, irmãos, eles perturbaram a mente dos gentios? Porque a partir dali os gentios ficou, oxente, a gente aceitou Jesus, fomos batizados com o Espírito Santo, fomos batizados nas águas e a gente não é salvo, né? Então eles colocaram dúvida a respeito da salvação dos gentios através do sangue de Jesus, né? Do sacrifício de Cristo, que o Senhor os perdoou, os salvou, mas os judaizantes vieram, né? Os irmãos judaizantes vieram pôr na mente dos gentios essa dúvida. Então foi algo, irmãos, que não foi bom, que trouxe uma perturbação nas igrejas gentílicas e por isso eles pediram, né, que Paulo e Barnabé fossem para a igreja em Jerusalém, a igreja mãe, que não abandona suas filhas, né? Cada problema que ia surgindo entre as igrejas judias como as gentílicas, a igreja em Jerusalém estava ali para ajudar a resolver o problema. No versículo 28 da nossa leitura bíblica em classe, diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Ou seja, irmãos, o concílio em Jerusalém resolve o problema na direção do Espírito Santo. Então, os problemas, irmãos, vão sendo resolvidos na direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai lembrando à igreja o que Jesus, ele havia ensinado. Glória a Deus, né? Então, a cada problema que vai surgindo, o Espírito Santo vai direcionando os crentes naquilo que Jesus já havia ensinado. Ou seja, irmãos, problema com a igreja que surge no meio da igreja é para ser resolvido através da palavra. Então, é a palavra de Deus que vai direcionar a vida da liderança para resolver cada problema. O que isso quer dizer, irmãos? Os líderes das igrejas, os líderes, né, de igreja, os pastores, presbíteros, evangelistas, não podem resolver problemas da igreja com os seus sentimentos, com aquilo que ele ou ela acha, com aquilo que eles pensam, não. Tem que ser através da palavra. O Espírito Santo sempre vai conduzir a liderança para lembrá-los do que Jesus falou. Porque o Espírito Santo, ele não fala dele mesmo. Ele fala de Jesus. O Espírito Santo está aqui em nossas vidas, na direção da igreja, para glorificar o nome de Jesus. Então, tudo que o Espírito Santo for conduzido na vida dos crentes é para glorificar o nome de Jesus e através da sua palavra. Então, você que é líder de igreja, de departamento, você não pode resolver problemas do povo de Deus, da casa de Deus, dentro do que você acha e do que você sente. Não, tem que ser através da palavra. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem resolução para tudo. Quero ler com os irmãos o Evangelho de João, no capítulo 16, o 13 e o 14. Diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, isso é Jesus falando, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo ou de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciar a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês, né? O Espírito Santo de Deus sempre vai nos guiar pela palavra e ele sempre vai nos lembrar do que Jesus nos ensinou. E o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas ele glorifica ao Senhor. Também quero ler João no capítulo 5, versículo 39. Vocês examinam a Escritura, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, né? Então, todo problema que vai surgindo é pela palavra de Deus que a liderança da igreja deve resolvê-las. Então, em toda essa questão, os cristãos, né, judaizantes, diziam que eles deveriam guardar a lei de Moisés e se circuncidar, e Paulo e Barnabé diziam que não, que era pela fé e era pela graça. Então, houve essa grande discussão, e a discussão foi uma discussão grande mesmo. Vamos ler aqui em Atos, no capítulo 15, o versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem
a palavra do evangelho e crescem, né? Então esse texto vem dizendo, irmãos, que houve ali um grande debate, ou seja, uma grande discussão. Eles discutiram, os judaizantes, e Paulo e Barnabé, eles combatiam mesmo com força. Pedro, irmãos, foi o primeiro que Deus usou para abrir as portas do evangelho para os gentios. Nós vimos ali na lição de número 11, quando ele foi chamado para ir à casa de Cornélio. A mente, irmãos, de Pedro era uma mente judaizante, de maneira que Deus, antes que chegassem os servos de Cornélio, Deus dá a ele uma visão do lençol, onde ele viu vários répteis e todo tipo de animal que os judeus não comiam. E ali aquela voz dizia para ele, dizia: Pedro, mata e come. E Pedro dizia: não, eu nunca coloquei nada imundo ou comum na minha boca. Isso foi por 3 vezes. Então ali foi Deus quebrando essa cultura judaizante da vida de Pedro. Então Pedro vai e ele prega o evangelho na casa de Cornélio e todos foram batizados no Espírito Santo. E ali, irmãos, o Senhor Jesus ensina para Pedro que não se pode fazer acepção de pessoas, mas que a salvação de Cristo Jesus é para judeus e para gentios. Então Pedro, ele já testemunha da salvação dos gentios nessa reunião, né, no primeiro concílio de Jerusalém, dizendo sim que é pela fé, né, que a salvação em Jesus ela é pela fé. Vamos ler Atos no capítulo 15, do 8 ao 11, que diz: e Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós, ele quer dizer os judeus, né? E eles, os gentios, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus? Pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles também. Então, irmãos, toda a cultura judaica, né? Tudo aquilo que os judeus fazem, né? Na parte religiosa, né? Dentro da religião judaica, nós não precisamos fazer. Mas é bem verdade, irmãos, que nos nossos dias existem muitas igrejas judaizantes, né? São aquelas igrejas que têm arca, que têm candelabro, que comemoram até, né, o dia do tabernáculo, né? Nós, irmãos, não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu e você não precisamos cumprir rituais judaicos. E hoje, em nossa atualidade, a gente vê como a gente está no tempo, irmãos, que se abre muitas igrejas, né? E existem igrejas dessas que abrem, irmãos, que elas abrem, elas são judaizantes. Por quê? Porque elas carregam esses símbolos, essas festas judaicas, e elas mesmas comemoram, né? Mas nós, que aceitamos a Cristo como Salvador, nós estamos livres, irmãos, porque nós estamos debaixo da graça e não da lei. Vamos ler Gálatas no capítulo 3, do 10 ao 13, que diz: pois todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, né, irmãos? Então, Paulo vai nos ensinando que Jesus cumpriu a lei, né? E para falar em cumprimento da lei, irmãos, na face da terra, só Jesus cumpriu a lei. Ninguém mais, nenhum ser humano mais. Só Jesus cumpriu a lei. Mas, infelizmente, né, muitos, como eu já acabei de falar, né, de que abrem igrejas judaizantes, não tendo conhecimento da palavra, irmãos, porque só pode ser falta de conhecimento da palavra. Alguém abrir uma igreja e abrir ela
como uma igreja judaizante, né, com os símbolos do judaísmo. Então, assim, irmãos, totalmente fora da palavra e totalmente fora do evangelho. O evangelho não é transformar o gentio em israelita, nem tirar o gentio da cultura dele para a cultura judaizante, de forma nenhuma. Os que fazem isso, eles entram pelo caminho do erro, como nós acabamos de ler aqui em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 13. Então, irmãos, naquela reunião nós vimos também, primeiro fala Pedro, né? De seguida fala Barnabé e Paulo, confirmando tudo aquilo que Pedro já havia falado, né? Porque Pedro fala primeiro, em seguida fala eles dois, confirmando tudo que Pedro havia falado. Vamos ler em Atos, no capítulo 15, o versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito no meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra, né, irmãos? Porque Tiago, ele era o pastor da igreja em Jerusalém. Então, primeiro fala Pedro, depois fala Barnabé e fala Paulo, confirmando o que Pedro havia falado, né, de como Deus operou milagres, prodígios e maravilhas entre os gentios, né, sem exigir deles que eles passassem a obedecer à lei de Moisés, a circuncidar, né, que a cultura deles fosse anulada para que eles passassem a viver a cultura dos judeus. De forma nenhuma. Jesus não cobrou isso a nenhum gentil. Então, por último, irmãos, fala o pastor da igreja em Jerusalém, que é Tiago, que é irmão do Senhor. Esse Tiago aqui, irmãos, não é nenhum dos dois discípulos, ele é o Tiago, irmão do Senhor. Os irmãos de Jesus só aceitaram Jesus depois que ele ressuscitou. Nós tivemos até um trimestre que falou, né, sobre a vida de Jesus, e nós vimos esse detalhe lá, né, que os irmãos de Jesus, eles não creram em Jesus enquanto ele esteve no seu ministério de 3 anos e 6 meses. Mas depois Jesus ressuscitou e Jesus apareceu para eles ressuscitado. E eles creram no Senhor Jesus. Então, esse Tiago aqui, ele era irmão do Senhor, não é os discípulos, tá certo? Glória a Deus. E aí, quando ele vai falar, nós vamos ler, né, a fala de Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, porque ele é o último a falar e ali ele vem trazendo, vamos dizer assim, o veredito da questão, né? Ele vai trazer a resposta da questão entre judeus e gentios, né? E vamos ler Atos, capítulo 15, do 13 ao 18, e em seguida nós vamos ler Amós 9, do 11 e o 12. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Bom, eu até disse que a gente vai ler, né? Amós 9, do 11 ao 12, mas eu não vou ler não, porque eu já vou ler agora. Porque essas palavras que o pastor Tiago, pastor de Jerusalém, fala aqui, é o que está escrito em Amós, no capítulo 9, o versículo 11 e 12, que diz: Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então está aqui, irmãos, ele cita o texto de Amós, que está em Amós 9, 11 e 12, para lembrar os irmãos, lembrar a igreja que Deus havia feito essa promessa que não só Israel seria salvo, mas que as outras nações também elas teriam o direito à salvação. Então temos que pregar o evangelho. Hoje nós estamos no tempo da igreja, né? A igreja ela é composta de judeus e gentios, e nós devemos pregar a Cristo, e aquele que crê será salvo, né, irmãos? Sem a exigência da lei, né? Sem a exigência da circuncisão. Então, não temos compromisso, irmãos, com a lei de Moisés. Nós temos compromisso com as palavras que Jesus falou,
Claro, irmãos, que a gente não ficou sem regras, né? Também foi dito aqui alguma regra. Vamos lá. Versículos 28 e 29, que vai dizer, da leitura bíblica em classe. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardarem. Bem vos vá. Olha aqui, nós não vamos cumprir, né, as leis judaicas, nem os ritos judaicos, mas nós também temos as nossas regras, né? E essas regras, irmãos, elas vieram para que a unidade da igreja em Jerusalém, composta de judeus e gentios, elas fossem preservadas, porque a igreja ela precisa andar em unidade, ela precisa andar em união. Então, esse problema aqui foi um problema tão sério que poderia dividir a igreja. Mas o Espírito Santo de Deus, que conduz a liderança, não o permitiu, mas trouxe essas regras para que a gente viesse a cumpri-las, que está aqui, né? Primeira regra, não comer nada que seja sacrificado aos ídolos. Olha, irmão, isso aqui é sério. Quando a gente chega no tempo de São João, a mim mesmo, sempre vem um crente perguntar, irmão Sueli, é pecado comer essas coisas aí de festa junina? Irmão, se você come no dia do sacrifício, são dias oferecidos a esses ídolos. Então, se você é crente na pessoa bendita de Jesus e nesse dia você come essas coisas que são já, né, da cultura desses ídolos, você está comendo coisas sacrificadas. O crente não pode comer nada, irmãos, sacrificado. Você sabe que é sacrificado, você não pode. A não ser que você coma sem saber. Aí é diferente. Mas se você sabe, está pecando. Tem que ser sexualmente puro, né? Ele vai falar, abstenha da fornicação. Então, o crente não pode viver amigado, o crente não pode namorar e ter ato sexual, não. Tem que casar, irmãos. O sexo no casamento é abençoado por Deus. Fora dele é pecado. Depois ele vai dizer não comer sangue. Tem muita gente que tem isso, né? Tem essa dúvida se pode comer galinha cabidela, né? Que é com sangue, se pode comer o sangue da galinha. Às vezes alguém come aquele churrasco, né? Que ele sai um monte de sangue. Não pode, irmãos. A igreja, ela colocou essas regras para os gentios. E quando nós comemos, né, carne com sangue, nós estamos pecando. Então não pode. Mas essas regras, irmãos, foram regras que foram dadas a Adão e depois elas foram dadas a Noé, né? Quando você vai estudar lá em Gênesis, você vai ver que essas regras o Senhor tanto as dá em parte a Adão e depois ela dá com mais completa, sim, assim a Noé, né? A Noé, o Senhor deu ali o quê? Umas 7 leis para ele, né? Enquanto que para Abraão foi 1 ou 2, mas para Noé já foi umas 7 leis. E aqui, irmãos, está. E essas regras, como eu já disse, foi para preservar a unidade da igreja. E eu e você, irmãos, temos que pregar o evangelho com esse entendimento. É bem certo que hoje, às vezes, a gente não quer colocar no ombro de alguém os costumes judaizantes, mas às vezes a gente quer colocar os nossos próprios costumes e a gente tem que ter cuidado nisso. O evangelho, a proposta dele não é colocar ninguém, mudar a cultura de ninguém, nem tirar ninguém da sua própria cultura, mas aquilo que na cultura é pecado, aí a gente vai deixar, mas a gente continua, irmãos, inserido dentro da nossa cultura. E a gente também tem que ter cuidado de não querer cobrar do outro aquilo que Deus cobrou somente de você. Às vezes, o que é que acontece? O Senhor Jesus vai e cobra alguma coisa de você, como ele já cobrou de mim, mas é algo particular. Não é algo que eu deva impor para o outro. Então, a gente tem que ter sabedoria e cuidado. Então, pregue o evangelho todos os dias, irmãos, como a gente aprendeu nessa lição, que a igreja em Jerusalém, eles pregavam todos os dias. Os problemas no nosso meio sempre vai existir, mas, irmãos, quando existir os problemas no meio da igreja, a gente tem lá a reunião administrativa, a gente tem as reuniões de obreiro, que os irmãos se reúnem, a liderança da casa do Senhor se reúne para resolver os problemas que vão surgindo, porque eles vão surgindo mesmo.
Problema vai acontecer na minha casa e na sua, problema vai acontecer no nosso ministério e na nossa igreja, mas eles chegam para a gente na direção do Espírito, através da palavra, resolverem. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Vão à escola bíblica dominical. Eu não sei se na sua igreja é no sábado ou é no domingo, mas não falta a escola dominical. Se utilize desse material, mas vá também escutar o seu professor lá, porque com certeza ele tem algo a mais para te ensinar. E você, com esses dois materiais, você vai acrescentar o conhecimento para a glória e o louvor do nome de Jesus. Que Jesus os abençoe.